Olá a todos, aqui estou de volta para tirar algumas dúvidas simples que surgiram aqui nos comentários. E isso deve ser o fato de eu estar aqui sem um equipamento oportunamente para poder fazer os meus tutoriais com as rotinas que eu vinha fazendo anteriormente, tá? A placa-mãe do equipamento pifou tem aproximadamente um mês e eu estou tentando ver se eu consigo repará-la. Até lá vai demorar um pouquinho. Bem, hoje eu vou falar a respeito aqui de uns recursos na Viewport em modo sólido que provavelmente para quem está começando aí vai ter dúvida. Eu estou usando aqui a versão 2.93, essa é a versão que está atualizada lá no site www.blender.org. Vocês podem baixar se o seu equipamento tiver requerimentos para rodar essa versão. Então isso é importante, tá, pessoal? Vamos lá, começar. Aqui está a interface principal e uma das dúvidas que surgiu é como é que eu consigo fazer a transparência dos objetos aqui na área usando o modo sólido. Para entender isso, eu vou adicionar aqui na área um objeto bem simples que pode ser uma UV Sphere. Vou ativar o Move e vou trazer para cá, para a direita. Vou aproximar. Note que esses dois objetos são objetos que têm uma superfície, tá? Que se eu movimentar o gizmo aqui em cima, na medida que eu dou o giro orbital, observem que o objeto cubo ele cobre aquele objeto que está no fundo. Eu não consigo enxergá-lo. Uma das formas que a gente tem de ver um objeto atrás do outro é usando aqui a Viewport pelo modo Wireframe, que é o modo aramado. É como se fosse um raio-x, tá, pessoal? Então eu seleciono aqui o cubo, ó, ou selecionando os dois. Se eu movimentar o gizmo, eu consigo ver agora o objeto porque eu estou vendo o esqueleto desse objeto. Outra forma que eu tenho também é entrando no modo de edição. Pelo modo de edição, eu posso aqui habilitar alguns recursos que vão me permitir fazer o uso desse objeto de forma que ele fique transparente, tanto aqui no modo de edição como no modo objeto. É só clicar aqui onde tem a Viewport sólido, nessa setinha, vocês vão ter essa opção chamada X-Ray. Aqui eu posso tornar o objeto mais transparente ou menos transparente. Então aqui, ó, movimentando, veja que eu estou usando a visão em modo sólido, porém, ó, com essa opção aqui na Viewport Shade com o X-Ray ativo. Se eu tiro, eu já não vejo mais, ó. Tá vendo? Essa é uma forma de conseguir a transparência do objeto. Tanto faz aqui no modo de edição como no modo objeto. Então, se eu ativo o X-Ray aqui, veja que eu estou conseguindo, ó, ver os objetos. Ah, mas os objetos não estão dando a estrutura como eles aparecem lá na minha área de trabalho. Então vocês vão ativar aqui em Overlay a opção Wireframe. Tá vendo? Aí ele cria o aramado dos objetos, como vocês veem lá naquela condição de transparência. Mas se eu não usar essa opção aqui, X-Ray, que outras condições eu poderia utilizar para fazer essa vista wireframe usando o modo sólido? É vindo aqui nessa barra da direita, onde tem o ícone de Object Properties, que são as propriedades do objeto. Vocês vão correr até encontrar a guia chamada Viewport Display. Vocês clicam nela para abrir. Usam Scroll. E aqui a gente pode definir o que é que a gente deseja que o objeto apresente na área. Eu vou só desabilitar aqui o cursor. E se eu quiser que apareça o nome do objeto, clicando em Name, ele vai aparecer o Name. Se eu quiser que apareçam os eixos, vão aparecer os eixos do objeto. O Wireframe vai aparecer a estrutura do objeto. Se eu tiro o Wireframe, ou habilito, eu faço com que apareça ou desapareça a estrutura do objeto. Mas ainda, aqui nesse caso, não vai permitir, ó, que eu evite ver o objeto que está no fundo. Tá vendo? Mesmo usando aqui a condição Wireframe. Então, o que é que pode me ajudar? É eu vindo aqui na opção Display As, com o objeto selecionado, que é o cubo,
eu defino qual é a visão que eu quero dele aí na área viewport. Quero a visão wire. Aqui ele me dá, ó, a vista dele em modo wireframe, porém o outro em modo sólido. Se eu quiser voltar ele para a condição sólida ou texturizada, eu uso aqui, seleciono a esfera e faço o mesmo tipo de recurso. Agora é a esfera que vai aparecer na condição wireframe. Mas isso só vai servir, pessoal, para viewport. Veja que aqui está definido a viewport display, que é essa vista que nós temos aqui dessa área de trabalho. Já no modo renderizado, se eu tentar renderizar a cena, é dessa forma que eu vou ver a cena aparecendo, tá? Veja que, apesar de eu ter aqui definido esse objeto no modo Wire, se eu tentar renderizar, ele vai renderizar o objeto, ó, com a sua condição normal. Então essa vista aqui, que é a Viewport Display, é apenas uma vista de referência para a gente utilizar o recurso. Bem, eu vou voltar aqui ao modo sólido. E outra forma que eu tenho também de ver a transparência entre os objetos é usando esse recurso aqui, chamado Toggles X-Ray. Clicando nele, eu tenho agora, mesmo com a vista sólida, a condição de verificar que eu estou vendo os objetos na condição, ó, em modo, que é o modo aramado. Estou usando aqui, tá vendo? Se eu habilito, eu vejo na condição sólida. Outra dúvida que surgiu é em relação à questão de cores. Poxa, Luciano, como é que eu consigo usar cores diferenciadas dos objetos aqui na área de trabalho? Bem, eu vou selecionar essa esfera e vou aplicar nela aqui com o botão direito o Shade Smooth para suavizar. Eu vou desabilitar aqui, ó, o wireframe daqui. E todos os dois já está sem a condição wireframe. Pronto. Para botar materiais nesses objetos, nós geralmente usamos o que? O material preview, renderizado, para ver os materiais aplicados. Então eu posso vir aqui, ó, no modo renderizado, clicar no objeto que eu quero, exemplo o cubo, eu vou dar para ele o material. Como ele já tem um material criado inicialmente, eu vou dar para ele o material vermelho. Aqui no modo renderizado, no modo material preview, vocês vão ver que o objeto ele sai colorizado. No modo renderizado, ele vai trazer todos os efeitos de luz, e sombreamento, etc., aplicado à cena. Aqui ele utiliza uma virtualização de um plano de fundo para gerar esse aspecto que vocês estão vendo, que é baseado, ó, nessa imagem que está aqui, que vocês podem alterar para dar diferentes efeitos aqui na superfície. E está aqui. Então eu quero selecionar o objeto esfera e quero aplicar nele o material. Como ele não tem o material ainda, eu clico New e dou um Base Color laranja. E aqui eu tenho dois objetos que, se eu renderizar, vão ser renderizados, ó, o plano de fundo cinza e os materiais com as cores estipuladas. Agora aqui na Viewport, quando eu volto, vocês vão reparar que os materiais não aparecem. O que eu poderia fazer para aparecer materiais aqui na Viewport Display? É bem simples, é selecionar qualquer um dos elementos. Em vez de usar o Base Color, vocês vão correr até lá embaixo, onde tem a Viewport Display. Vão abrir, e ele permite aqui que a gente estabeleça uma cor para esse objeto, dê para ele um efeito metálico e um efeito de brilho, se quiser. Exemplo, eu quero uma cor azul no cubo. Eu quero um efeito metálico e quero um efeito roughness, com brilho. Eu vou selecionar a esfera, vou dar para ela uma cor amarela, vou dar um efeito metálico e vou dar um pouquinho de brilho. Veja que eu tenho dois objetos sendo colorizados aqui na Viewport em modo sólido. Só que há um detalhe, pessoal. Esse material aqui, ele é usado apenas como referência. Ele não é o material a ser renderizado. O que vai ser renderizado é o que está estipulado aqui em cima, no Base Color. Então, se eu tentar dar o render,
No render, o que ele vai obedecer é esse material do Base Color com os efeitos que eu atribuí a ele, que estão aqui embaixo, e não esse que eu usei como referência aqui embaixo. Tá certo? É assim que funciona, é bem simples. Tanto você fazer a transparência dos objetos, como usar cores de objetos no modo que é a Viewport Display. Espero que tenham entendido, bom proveito e até o próximo vídeo. Até lá!